Olá pessoal, eu sou o Hélio Casagrande, sejam bem-vindos ao Pausa pra Teologia. Você está pronto para aprender mais um pouco sobre o software bíblico Logos? Nós estamos numa série de vídeos ensinando um pouco a pouco, um passo a passo de como trabalhar com esse software bíblico Logos, que é tão potente e tem ajudado a vida aí de tantos pastores, estudantes, líderes e cristãos que se interessam com a palavra de Deus. Mas sem mais demoras, vamos lá compartilhar nossa tela e mostrar um pouco sobre a interface do Logos. Hoje, o nosso vídeo, a ideia é que a gente aprenda mais sobre a interface do Logos e em outros vídeos a gente vai aí dissecando mais esse software bíblico aí conforme necessário. Então a minha ideia é apresentar essa tela inicial do Logos aqui, o que a gente tem aqui com todas as configurações. Então a gente logo de entrada, no meu aqui, caso, aparece justamente essas várias quadrados, né, essas várias telas, com algumas opções aqui, bem-vindo ao Logos, então comece a usar, né, já um vídeo de introdução. O que você gostaria de fazer, isso é algo das últimas atualizações, então você pode ali já, direto na sua tela principal, já começar, eu quero um estudo pessoal, um estudo bíblico em grupo, escrever um sermão, trabalhar com as línguas originais ou continuar de onde eu parei. E quando você tiver uma pergunta, tem aqui também o Precisa de Ajuda. Então aqui já liga direto ao fórum, à comunidade ali, para poder responder as perguntas. E depois tem também algumas telinhas aqui que são os planos de leituras que eu tenho, né? Tem vários aí sem terminar. E também o lecionário aqui. Para remover, clica apenas nos 3 pontinhos e remover cartão. Então aqui em cima seria onde a gente começa qualquer tipo de pesquisa, né? Pode pesquisar tanto em todo o material que você tem no seu programa ou na Bíblia. Então, um exemplo seria, eu gostaria de pesquisar ali, tá ali, ó, exemplos de mulheres corajosas. Vamos colocar aquilo ali, exemplos de mulheres corajosas. E eu quero pesquisar isso na Bíblia. Então, a partir da inteligência artificial, ele vai utilizar ali a Bíblia que a minha preferida, que é a NAA aqui, né, que está definida como preferida, e ele vai fazer uma pesquisa sobre textos bíblicos que falam sobre exemplos de mulheres corajosas. Então, Esther 4:15 a 16. Vou ler só esse texto. Então, Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minha serva também jejuaremos, depois irei falar com o rei. E aí tem outros textos aí que falam sobre mulheres corajosas. Fechei a tela, vai direto para aquela tela que estava, né? E aí eu posso colocar qualquer coisa que eu quero precisar dentro dos meus materiais ou dentro da Bíblia, né? Dentro dos materiais, por exemplo, eu quero pesquisar aqui sobre a história da salvação. E eu vou colocar pesquisar tudo. Ele vai pesquisar dentro e quando diz tudo aqui, né, realmente é tudo, né? Não só os livros que você tem, mas tudo que tem no Logos, né? Se de repente tem um livro que você não tem, ele vai também indicar ali. Então já tem ali, ó, História da Salvação, livro 40 questões para se interpretar a Bíblia. Posso resumir aqui rapidamente o que esse livro diz sobre a história da salvação. E ele vai fazer um resumo para mim, né? Isso é interessante para, às vezes, a gente já saber se esse material seria interessante para aquilo que eu estou pesquisando ou não, né? A história da salvação, pregando toda a Bíblia como educação cristã. Que a gente tem outro livro, Continuidade e Descontinuidade. O que o Fact Book ou os meus materiais falam sobre a história da salvação. E aí vai. Como a gente pesquisou em português, boa parte do material aqui vai ser o material em português que eu tenho, né? Se você domina o inglês, a maioria do material do Logos é em inglês e você tem um bom conteúdo em inglês, você pode apenas colocar ali em inglês mesmo, né? History of Salvation. Colocou ali em inglês, pesquisou tudo e aí ele vai priorizar os materiais em inglês porque você está pesquisando em inglês. Então vai começar a dar outras ferramentas, ó, a Concise Dictionary of Theological Terms, The New Dictionary of Theology e aí por diante, tá? Você pode então criar sinopse. Veja que aqui tem um cadeadinho, quer dizer que eu não tenho esse livro na minha biblioteca, né? Se eu quiser pesquisar apenas com os livros que eu tenho na minha biblioteca, é só colocar aqui em livros, ó. Aí ele vai pesquisar somente os livros que realmente eu tenho, né? Não em todo o material do Logos, do software bíblico aqui Logos, né?
E aí ele de cara já me dá uma sinopse, pegando alguns materiais que ele entende como principal aí para essa pesquisa, e me dá um resumo aí sobre a história da salvação, ou que os meus livros dizem sobre a história da salvação. Então aqui ele já me deu um resumo com embaixo as referências utilizadas, gerada por inteligência artificial. Lembrando que esses recursos com inteligência artificial, você precisa ter o plano pago para poder ter acesso a essas inteligências artificiais. Então isso aqui facilita bastante, né? Já começar uma pesquisa aí logo de cara. Também você tem essas três aqui, comece a usar, o que você gostaria de fazer hoje, precisa de ajuda. Depois você pode criar os seus planos de leitura. É bem fácil de criar um plano de leitura, né? Tudo que você tem que fazer, na verdade, é ir no livro que você deseja. Aí estaria então esse segundo ícone aqui, que é a minha biblioteca, tá? Então vamos lá, o primeiro item aqui é para eu começar a pesquisar uma passagem, um tópico, né? Posso colocar ali História da Salvação novamente, tá? E aí ele vai me abrir alguma coisa sobre isso. Vamos ver o que ele vai me abrir ali. Factbook sobre História da Salvação, né? Social Geschichtliche Wörterbuch zur Bibel. Então ele abriu o material em alemão, então aqui ele abre o Factbook ou a passagem bíblica também. O segundo material é a biblioteca, tá? Então eu vou pegar qualquer livro aqui, aleatório, para uma monografia aqui, a Short Introduction to the Hebrew Bible. Então eu quero criar um plano de leitura para esse livro. Eu vou em ferramentas, clico em ferramentas, começar plano de leitura, e aqui eu vou indicar como eu quero que seja esse plano de leitura, né? Em quanto tempo eu quero ler, se eu quero ler um capítulo por dia, né? Aqui está aleatório, né? No meu próprio ritmo, mas eu posso ler todos os dias, só final de semana, selecionar os dias que eu quero, se eu vou ler sozinho, se eu vou colocar uma equipe minha, de repente da igreja, para ler aquele livro. Então aqui tem, e aí assim que eu iniciar, ele já vai lá para aquela tela inicial que a gente viu, tá? Essa tela aqui como um plano de leitura. Eu tenho que até excluir alguns aqui que eu fui fazendo e foi juntando, tá? Mais para baixo, nessa mesma tela, tem algumas propagandas, logos, aparece ali o versículo do dia, propagandas de livros que estão na promoção, né, da minha biblioteca, algum abstract, resumo de algumas coisas, né? Tudo isso é editável, né? Eu posso vir aqui em ferramenta e colocar o que eu quero de fato. Olha, eu só quero o versículo do dia, tirar os resumos, mensagem, tirei isso aqui, vou deixar o blog em português também. Então agora ele vai editar conforme ali eu selecionei, tá? Só o blog em português e o versículo bíblico. Aqui também eu posso adicionar, né, mais coisas. O que eu quero adicionar? Olha, eu quero adicionar o assistente de introdução, esse aqui? Não, né? Eu já conheço o programa, eu vou tirar ele, né? Esse assistente de cartão central de ajuda, tá? Esse aqui também eu vou fechar, vou deixar só o que eu gostaria de fazer hoje, e é isso, tá? De repente eu posso deixar um devocional que eu estou fazendo, um fluxo que eu estou trabalhando, uma lista de oração de repente da igreja ali, que você coloca um plano de leitura, tá? Você pode deixar aqui na tela inicial, tá? E dentro aqui dessa tela, ela também é configurável. Configurações, quantas colunas eu quero. Então coloquei ali em 3 colunas, né? 4 colunas, automático. Se eu quero ativar os banners ou desativar, né? Olha aqui, de repente são as propagandas ali, adquire agora, né? E atualizar toda ali no dia de repente, tá? Você quer atualizar o plano de leitura, atualizar, de repente mudou alguma coisa na configuração, tá? Vamos lá, então o segundo item aqui é a biblioteca. O ícone ali eu tenho 11.782 materiais, né? E esses materiais estão divididos aqui por algumas categorias. Eu vou passar por todas, mas estão aqui as categorias, começando do tipo de material. Então, se é um comentário bíblico, monografia, uma bíblia, uma revista, um manuscrito, tradução de manuscrito, e aí vai. A faction de acordo com tópicos, aconselhamento sobre Bíblia, lugares, assuntos específicos, etiquetas. Então aqui seria, eu posso marcar o livro, né, com uma etiqueta específica, então ele vai fazer a divisão de acordo com a etiqueta que eu categorizar, tá? As minhas classificações, então livros que eu dei 5 estrelas, 4 estrelas e aí vai, e recebi as classificações de outros usuários, tá? Idiomas, então quais os autores do livro, em coleção, em série, tem tudo dividido aqui, tá? E aí eu posso pesquisar esse material da seguinte forma, eu posso pesquisar pelo nome, então eu tenho ali a N.A. Nestle, vou escrever tudo, Nestle Aland 28, então sei o nome do livro, pesquisei, ele apareceu para mim 3 opções.
né, o texto da crítica textual, o aparato e um user guide, né, um manual de como usar. Então, de repente, eu não sei o nome do material, mas eu quero pesquisar por um tipo específico. Então, eu só coloco ali, vamos ver se em português vai dar certo, tipo, e coloco o tipo de livro que eu quero, monografia. Vamos ver se ele vai pesquisar pelas monografias. Isso, tipo monografia sem espaço. Ele pesquisou todas as monografias que eu tenho. Tá? Tipo Bíblia. Vai pesquisar todas as Bíblias que eu tenho. Então ele está pesquisando sobre o tipo. E aí eu posso pesquisar, né, cada um desses itens aqui. A editora, o título, o autor, né? Eu quero um autor específico, eu coloco ali autor F.F. Bruce. Vamos ver o que ele aparece. Com espaço. Vamos colocar os espaçamentos aqui. F.F. Bruce, né? Os materiais que eu tenho então do F.F. Bruce. Tá, pessoal? E aí a gente pode fazer qualquer tipo de pesquisa para você saber os livros que você tem. Perfeito? Então essa é a nossa biblioteca, né? Então só algumas questões interessantes, ó. Por exemplo, licença, aqui você tem o seu material permanente e temporário, né? Então de repente se você assina alguma coisa, pode ter um material temporário ali que não é teu, né? Mas é um material que durante aquele período você tem Terceiro ícone é o ícone de pesquisa. A gente não vai destrinchar porque tem bastante coisa, né? Mas eu vou clicar ali só para mostrar para você o que abre. A gente já viu aqui, ó, pesquisar todos. Aqui é uma pesquisa inteligente, né? Eu posso mudar o tipo de pesquisa. Pesquisar a Bíblia preferida, né? Ou outra Bíblia, que eu posso simplesmente delimitar qual Bíblia eu quero pesquisar. Que tipo de pesquisa, né? Se é uma pesquisa precisa ou inteligente, com inteligência artificial. Pesquisar livros, pesquisar no Factbook, pesquisar morfologia de palavras. A gente não vai entrar em detalhe aqui. Pesquisar mídia, documentos pessoais, mapas, os tags, né, do Factbook, pesquisar em toda a livraria, sentenças, né, frases e a sintaxe aí do grego ou do hebraico. Tá? A Bíblia preferida, abriu aqui, vai abrir a sua Bíblia preferida. E aí como que eu coloco minha Bíblia preferida? Aqui dentro da opção dos livros, eu tenho como fazer algumas coisas, né, quando eu clico no botão esquerdo. Então vou, Bíblia hebraica, eu clico no botão esquerdo, eu posso priorizar esse livro, remover ou pesquise este livro. Quando eu priorizo esse livro, o que vai acontecer? Eu vou priorizar esse aqui, depois eu tiro ele da priorização. Vai aparecer uma aba para mim com todos os livros priorizados, tá vendo? Conforme está mais em cima, por exemplo, pode ver que a Nova Almeida atualizada é o que está em cima. Se eu colocar a nova versão internacional em cima, o que vai acontecer? Quando eu abrir minha Bíblia preferida, ele vai abrir agora a nova versão internacional. Ele já fez essa alteração. Por quê? Porque eu priorizei e ela está em cima, então está mostrando que ela tem prioridade sobre outras Bíblias. Então só para mostrar o porquê que estava abrindo a NAA e não outra Bíblia. E aí é questão de priorização mesmo. Factbook é um local onde você pode pesquisar praticamente qualquer coisa, né? Você pode pesquisar um local, um tema teológico, uma referência bíblica, aquilo que de repente quando você vai começar uma pesquisa, o que eu vou pesquisar? Vem aqui no Factbook e coloca, né? Então eu quero pesquisar a doutrina da Trindade, né? Trindade. Aí tem ali, ó, o conceito da doutrina, tem aqui também o desenvolvimento histórico, eu vou no conceito, tá? E textos bíblicos que podem falar de repente sobre o assunto. Vamos lá. Doutrina da Trindade, o que ele me apareceu? Aqui tem a opção, um breve resumo, ele apareceu doutrina das últimas coisas. Aqui, vou colocar só Trindade. Trindade, ver se ele vai abrir agora, certo? Isso. Ele abriu aqui, ó. No tudo, tem uma breve definição aqui, ó. Trindade é um nome coletivo para 3 pessoas. Então eu tenho as mídias, de repente fotos, slides, né, sobre a Trindade. Passagens bíblicas que falam sobre o assunto, tem algumas aqui específicas e depois eu vejo também. Sentidos bíblicos, como o termo é utilizado, dicionários teológicos, teologias sistemáticas, jornais ou periódicos, então se você tem algum texto sobre Trindade, seus sermões, se tem algum sermão específico, na verdade aqui sermão que você tem como material, né, que fala sobre a Trindade. Depois tem os seus materiais também, depois pode ser o seu próprio sermão, né? Recurso para pregação, de repente, sobre a Trindade, livros da biblioteca, livraria e aprofunde-se aqui, que é uma última aba, né? Então, onde você pode abrir tanto tópico, guias, fluxo de trabalho e outras coisas aqui, tá? Isso eu pesquisei em tudo, né?
pode fazer uma pesquisa mais específica para a Bíblia, o aspecto bíblico, né, dentro da sua biblioteca, ou o aspecto teológico do tema. Isso pode ser feito com conceito ou pode ser feito com texto. Eu vou lá, Lucas 4, tentação de Jesus, coloquei ali Lucas 4. E aqui, a tentação de Jesus. Então ele vai fazer essa mesma pesquisa, né? Os comentários, aí muda um pouquinho o material, mas os comentários bíblicos que eu tenho sobre Lucas 4, né? Posso dividir eles por livro, por autor, por tipo, por série, por denominação, e também ali os mesmos itens, né? Pessoas, lugares e objetos que são mencionados no texto, eventos bíblicos que são mencionados no texto, discurso indireto do texto, então trabalha a questão discursiva aqui do texto, então a escritura, então a menção à escritura 3 vezes, Jesus, aqui a menção, Jesus respondeu 3 vezes, o destinatário, e aí vai. Também tudo, aspecto bíblico, biblioteca ou teológico. Isso é o nosso Factbook, tá? Então é um local que você pode pesquisar tudo, né? Juntamente com aquela tela inicial aqui, onde você também pode começar a sua pesquisa por aqui dentro do material que você tem. A diferença é que no Factbook ele já divide ali pelo tipo de material. O próximo item é o item de documentos. Aqui é onde você vai criar os seus documentos. Eu vou abrir aqui uma aba para ficar mais fácil. Então eu tenho aqui sermões, cadernos específicos, planos de leitura, né? Eu tenho que até deletar aqui, que tem vários que eu tenho plano de leitura, bibliografia, Canva, então aqui um quadro que de repente tu desenhou ali sobre o texto, ó. Esse aqui é sobre João 7,14, né? 7,14 a 24, isso que a gente pode um dia depois estudar como utilizar esse Canva. Então, além disso, lista de passagem, filtros visuais e etc. Né? Eu acabo utilizando mais a ferramenta Sermão, né? E para você começar um novo é só colocar aqui, ó, novo. Né? Novo o quê? Que você quer começar? Clica ali sermão, ele vai começar um sermão novo. E aí a gente tem que aprender a utilizar essa ferramenta de sermões aqui. Que em um dos vídeos anteriores meu, eu já falei como fazer sermão utilizando IA, né? E o Logos, software bíblico Logos, então lá tem alguma coisa sobre esse tema. Então aqui tem os vários itens, os vários documentos que você pode criar, tá? Aqui são os guias e os fluxos, né? Aqui embaixo são os guias, então eu posso abrir uma guia de passagem, né? A guia de passagem é onde você vai estudar uma passagem específica e ali, quando você coloca o texto, ele vai abrir várias informações sobre aquela passagem. Hebreus 13, por exemplo, aí você tem ali o seu conteúdo, o que você tem sobre Hebreus 13, você tem notas, sermões, comentários, referência cruzada, são vários outros sermões de outras pessoas que publicam ali online. Tem várias coisas aqui para que você pode estudar dentro do guia de passagem e até adicionar mais, de repente, se não está aqui o que você deseja, tá? Além do guia de passagem, estudo de palavra, isso é mais específico quando você está pesquisando uma palavra específica, né? Você pode pesquisar aqui em português, em grego, né? Colocando aqui o G, 2 pontos e a transliteração, ou em hebraico, H, 2 pontos e a transliteração. Vou colocar o exemplo dele ali, que é o G, 2 pontos, ágape. Ele está pesquisando a palavra ágape, amor. Ele vai pesquisar o lema dentro dos dicionários e léxicos que você tem, como o texto é traduzido dentro da NVI. Lembra que é a Bíblia preferida, se você quer mudar, é só mudar aqui, ó. Quantas vezes aparece? Ó, na Ara aparece 115 vezes, é traduzido como amor. E ali tem uma festa, né? Depois a gente pode olhar ali por que está festa, a tradução de ágape. Mas tem as Bíblias em inglês, outras Bíblias aqui. Vou colocar na NA de volta, vamos ver como que é traduzido. 115 vezes também, amor, amado, fraterno e festas também ali, tá? Tradução da Septuaginta, como que aparece na Septuaginta, qual que é a raiz da palavra, o significado. Isso aqui tem a ver com um significado que é concedido pelo próprio Logos, né? Como se feito um estudo da palavra, e aqui é o significado para o texto. Exemplos de uso, né? Quando a palavra é usada como sujeito, objeto indireto, né? E ali tem outras pesquisas. Então aqui você vai pesquisar uma palavra específica dentro de um contexto. Como está em todas as passagens, ele vai pesquisar na Bíblia, né? Mas você pode pesquisar só dentro de um livro, também dentro de um intervalo de livro, né? Aqui que é só selecionar. Então isso é o estudo de palavras. Além disso, guia teológico, você vai pesquisar sobre temas teológicos específicos, guia exegético,
aqui, então você vai pesquisar também um versículo específico, né? Onde ele vai te dar as variantes textuais, palavra por palavra, né? Então quando eu clico aqui na palavra, ele me remete lá ao estudo da palavra, na Bíblia, né? Então aqui tem palavra por palavra, né? Um sentido ali geral e os dicionários teológicos. Então além de palavra por palavra, construção gramatical, literatura antiga, revistas e outros temas aqui. Vamos lá passar bem rapidinho. Tópicos, guias de aconselhamento, né? De repente você está aconselhando alguém sobre ansiedade. O que eu tenho sobre ansiedade, né? Então ele vai abrir o material que eu tenho sobre ansiedade para você poder te auxiliar no teu aconselhamento. Também pode pesquisar isso lá no Factbook, né? Coloca ali aconselhamento, é um top, né? Também para você pesquisar, e ele também vai te dar essa opção, né? Não é um guia específico, mas ele vai trabalhar a questão do aconselhamento pastoral, o que você tem sobre o assunto também. Além disso, estudo bíblico, né, onde você... Isso aqui, na verdade, é algo novo que foi colocado aqui, onde você vai colocar um texto bíblico, ele vai criar uma espécie de várias perguntas sobre aquele texto, né, Hebreus 11 aqui. E aí, leia múltiplas vezes, né? Esse aqui, ele, na verdade, está dando um fluxo de como fazer o estudo bíblico, tá? Não é o que eu pensei. Esse aqui é um fluxo de como fazer o estudo bíblico. E aí ele vai te dar um passo a passo. Leia várias vezes, observação. Aí depois você vai colocar ali o que você entendeu lendo várias vezes. Leia a passagem de múltiplas traduções. Depois tudo isso, quando você finalizar, ele gera uma espécie de nota para você, uma espécie de estudo que você foi fazer. E aí, para quem talvez não tem tanta intimidade, né, com o fluxo mesmo de como estudar um texto, fazer uma exegese, os fluxos são interessantes por conta disso, porque ele também às vezes já te dá referência aqui para você comentar. A exegese da passagem, daqui é outro fluxo de como fazer uma exegese, outro fluxo, que está escrito ali, um fluxo para poder fazer um estudo básico de uma passagem, de um tema, e um fluxo de sermão, de fazer sermão. E aí tem vários outros fluxos aqui, né? Iniciados ou de trabalho, Coisa aqui, da Lectio Divina, de como fazer uma devocional, tem fluxo em alemão, em inglês aqui, né? Depende do material que você tem na sua biblioteca, tá, pessoal? E aí outros guias, aparato, coisas específicas, e essas coisas aqui depois você consegue encontrar dentro dos seus guias maiores, esses guias menores aqui de referência bíblica. E por fim a gente tem aqui, essa última aba aqui, que tem outras questões meio que aleatórias, vamos dizer assim. Você tem aqui a aba de construtor de estudos, esse aqui que eu estava me referindo. Você vai colocar ali o seu texto e ele vai gerar já perguntas de estudo bíblico com base no material que você tem. Isso aqui é como se fosse um bloco de nota para você, depois você pode compartilhar, imprimir com as perguntas. Vamos ver se ele vai responder rápido. Hebreus 11. Ele pegou o material que eu tenho aqui, de estudo bíblico, e ele tem a possibilidade de gerar perguntas. Então quase todo o material é em inglês, então as perguntas vão ser geradas em inglês. Então aqui, Hebrew New Testament Survey, tem ali as perguntas, né? Does God still reveal himself? Será que Deus ainda se revela? E a sua vontade hoje, por visão e sonho, defenda a sua resposta. São tudo, então, perguntas que são geradas a partir de livros de estudo bíblico sobre Hebreus 11, tá? Se você, de repente, você pode tanto traduzir, né, aqui, inserir, e depois só traduzir essa pergunta, né, uma vez que você consegue mexer, né, isso facilita. Uma segunda opção seria você já gerar aqui pela inteligência artificial, porque daí, como o meu layout está em português, provavelmente ele vai gerar já perguntas em português aqui, viu? Qual é o seu exemplo favorito de fé que você viu na vida de alguém próximo? Né? Isso tudo com base aqui em Hebreus 11. Então você pode gerar várias perguntas para ter uma espécie de estudo bíblico sobre Hebreus 11, tá? Atlas, então aqui o nome já é bem autoexplicativo, então a gente vai olhar mapas, e aí você pode olhar por períodos, pode olhar por região, pode mudar o tipo de visualização que você tem, se é terreno, se é plano, né? Do Atlas que você está olhando, e aí pode fazer vários ajustes, tá? Além do Atlas, comparação de texto, que essa é uma ferramenta que você pode também fazer, né? Comparar textos
Aqui, por exemplo, está comparando o texto em português, né, a partir das Bíblias que eu selecionei. Então você localiza a Bíblia e vai adicionando o que você quer. Aí você pode criar vários tipos. Eu tenho, por exemplo, o texto em grego. Então, apareceu o mesmo texto em versões gregas. O texto em alemão. Várias traduções que trabalham o texto em alemão, só uma ali em grego ali, porque eu devo ter adicionado. Além disso, o Factbook, já vimos. Informação também não é muita coisa, ele só aparece uma aba aqui no canto, né? Quando você está pesquisando isso, aparece algumas informações sobre o texto. Mídia são fotos e vídeos que você tem dentro do programa. Então, você tem, de repente, quando você cria um sermão, ele cria os slides, né? Que são os templates que você vai encontrar. Templates e fotos também, né? Como é o caso aqui dessas fotos aqui, ó, da Acrópolis de Filadélfia, a foto do teatro em Filadélfia, né? E outras fotos específicas aqui. Tudo isso vai depender também do pacote que você adquiriu, tá? Por fim, pesquisar, que a gente já fez aqui, e notas, né? E aqui embaixo tem umas outras opções. Você pode criar testes automáticos, né, sobre algum curso específico, né? Você tem os cursos ali, então você pode acessar os testes do curso que você está fazendo, gráficos, memorização das escrituras. Então você tem aqui até uma ferramenta para memorizar a Bíblia, né? Então você coloca a seção que você quer memorizar, ele vai dando exercício para você fazer a memorização das escrituras, tá? Então é tudo, né? Tem material interativo aqui também, por exemplo, esse explorador dos Salmos, que ele vai mostrar interativamente os salmos, os salmos de louvor, de lamentação, de real, de sabedoria, de ação de graça, hinos de confiança. Eu quero ver os salmos de sabedoria. Eu vou clicar no Salmo 119. Aí ele vai abrir ali o discurso do Salmo 119, as estruturas, já dividido ali no discurso do próprio salmo, tá? Fora isso, né? Aqui são livros que, na verdade, ferramentas que eu coloquei para ter um acesso mais fácil. Então, tem alguns livros, tem um botão aqui de atualizar agora, né? Para atualizar o software. Tenho aqui alguns livros Daily Dose of Greek, né? Que são vídeos diários do grego, tá? Um botão de ajuda, que é aquele inicial que abre na tela aqui também, né? Aqui é o layout que você quer colocar. Então, de repente, quando você está construindo, né, um layout específico, você tem alguns que já vêm e outros que você vai criando. Então, por exemplo, eu tenho o meu layout aqui, eu vou colocar um qualquer aqui, né, um layout de estudo da passagem. É um layout pronto que ele já tem. Então, você está estudando um texto bíblico, ele tem o Logos oferece esse layout, né, onde ele aparece ali as suas principais versões, aparece o comentário bíblico, o guia de passagem, o factbook e informação aqui do lado. Isso é um layout específico do Logos. Então você pode tanto ter um layout de iniciação rápida ou criar o seu próprio layout e depois só salvar esse layout. Como que você salva? Você vai vir aqui em layout depois, vai clicar o nome e vai clicar salvar como layout nomeado. Por exemplo, se eu clicar agora, salvar como layout nomeado, posso dar o nome teste 1. Vou colocar aqui. Para salvar não é aqui. Isso, salvar como layout nomeado. Aí você vai clicar aqui e vai colocar teste 1, né? Deu enter, ele vai salvar esse layout aqui como teste 1. Se eu for pesquisar lá agora, eu tenho teste 1 aqui. Depois, toda vez que você entrar, ele vai entrar na última vez que você salvou aquele layout, né? Vou excluir, porque agora eu não vou precisar disso, tá? Aqui fecha todas as abas que estão abertas. Aqui é o guia de atualização, mostra o que está sendo atualizado, quanto que eu já utilizei da inteligência artificial naquele mês. Aqui é para atualizar a tela, comprar itens, a sua configuração específica e as configurações do programa. Eu não vou mexer nas configurações, aqui são algumas, mas você pode depois ir em configurações do programa, vai abrir bem mais. Então aqui são algumas configurações básicas. Pessoal, para hoje, o nosso vídeo era esse. A gente ia trabalhar um pouquinho o layout do programa aqui do software bíblico. Foi um vídeo longo aí, já de 30 minutos. Então espero que você tenha aprendido bastante nesse vídeo, que possa contribuir na sua aprendizagem desse software bíblico Logos. E se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, peço que você se inscreva também no canal, possa ativar as notificações e compartilhar para outras pessoas, a fim de que esse material chegue em mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.